Fala, concurseiro, tudo bem com vocês? Professor Luiz Fernando aqui na área do canal História para Vencer Concursos, para mais uma aula de História do Brasil. Nós temos agora o Brasil Colônia, Brasil Colônia. Vamos que vamos, pessoal, para mais essa aula. Bom, no bloco anterior nós falamos que a coroa portuguesa perdeu o controle do comércio das Índias, entrou em decadência econômica, havia ameaça, muita ameaça estrangeira, tá? Para explorando aqui o litoral brasileiro. Então a coroa portuguesa resolve iniciar o seu processo de colonização. Então, em 1532, a coroa portuguesa vai enviar a expedição de Martim Afonso de Souza. A partir de agora, pessoal, realmente nós temos aqui o início do processo de colonização do Brasil. Então, nós temos aí na telinha Brasil Colônia. Então, vamos que vamos para a próxima tela. Expedição de Martim Afonso de Souza. Expedição de Martim Afonso de Souza. Vamos fazer aqui o nosso esquema. Então, expedição de Martim Afonso de Souza. Vamos lá. Os objetivos de Martim Afonso de Souza, certo? A coroa portuguesa, Dom João III era o rei de Portugal. Então, quais eram os principais objetivos de Martim Afonso de Souza? Então, primeiro objetivo, procurar metais preciosos. Procurar metais preciosos. Papel e caneta na mão, hein, pessoal? Vamos aproveitar essa aula aqui para você gabaritar o teu concurso. Então, procurar metais preciosos. O outro objetivo de Martim Afonso de Souza era montar os primeiros povoados. E iniciar sua exploração econômica. Sua exploração econômica. Perfeito? Bom, ele também teve o objetivo, ele foi o responsável pela fundação da primeira vila do Brasil. Então, nessa questão, nesse objetivo de montar um povoado, o Martim Afonso de Souza, ele fundou a primeira vila no Brasil. E essa vila se chamava São Vicente. Perfeito? Então, olha só o que eu vou destacar. Ele fundou a primeira vila. Agora sim, a fundação dessa primeira vila de São Vicente caracteriza o quê? O início do nosso processo colonizador na América Portuguesa. Perfeito? Então, Martim Afonso de Souza, ele vai instalar. Deixa eu trocar a cor aqui, pessoal, para ficar bem bacana para você fazer o seu esquema aí irado, top de linha. Então, instalou o engenho São Jorge dos Erasmos. São Jorge dos Erasmos. Professor, o que é engenho? Engenho, pessoal, é uma máquina
é uma manufatura para a produção de açúcar, ok? Era uma verdadeira máquina agroindustrial, certo? A gente fala assim, é máquina agroindustrial, mas todo o processo de produção era feito de forma manual, ok? Em alguns concursos eles colocam esse termo, tá? O termo do engenho, que era uma máquina industrial. Porém, o processo de produção ou era através da força motriz humana, animal ou movida pelas correntezas dos rios. Perfeito? Então, isso que é um engenho. E o doutor aqui, Martim Afonso de Souza, ele dá início, certo? Início do cultivo, o início do cultivo de qual produto, gente? Do cultivo de cana de açúcar. O início do cultivo da cana de açúcar. Perfeito? Bom, então vamos destacar aqui o início da plantação da cana de açúcar. Pessoal, olha só, esse vegetal, esse produto agrícola, cana-de-açúcar, ele não é nativo do Brasil. Os portugueses levaram as primeiras mudas de cana-de-açúcar para as suas ilhas no Atlântico, nos Açores, por exemplo, e lá eles iniciam o processo de plantação. Deu certo, mas os Açores são ilhas, arquipélagos, tá? De ilhas. Então, a produção era pequena. E a mão de obra utilizada nos Açores já era mão de obra escrava africana. Por quê, professor? De onde eles tiraram esses escravos? Lembrem-se das nossas primeiras aulas, que os portugueses circunnavegaram o continente africano com o objetivo de chegar às Índias, e ali já iniciou as primeiras relações comerciais entre portugueses e reinos e impérios africanos. Então, esses escravos eram levados, já acostumados ao trabalho agrícola, foram plantar cana-de-açúcar lá nos Açores. Então, a coroa portuguesa já tinha uma experiência desse processo. Então, ela vai, a coroa portuguesa, transferir todo esse aparato tecnológico para o Brasil, iniciando-se em São Vicente. Professor, mas qual vai ser a mão de obra? Então, vamos destacar aqui no nosso esquema, tá? Destacar no nosso esquema o tipo de mão de obra. Então, vamos botar aqui, ó, no esquema. A mão de obra utilizada em São Vicente. Lembram dos índios que estavam felizes, aqueles que viram os portugueses como aliados para atacar seus inimigos? Pois é, agora a coisa mudou de figura. Esses negros da terra, como eram chamados indígenas, os negros da terra, eles serão escravizados. Então, vamos ter a mão de obra utilizada inicialmente, certo? A mão de obra era escrava indígena. Mão de obra escrava indígena. Então, ele teve autorização, tá, para escravizar índios. Perfeito? Professor, e os padres jesuítas, cadê eles? Eles ainda vão chegar no Brasil. Por enquanto, os índios vão comer, né, vão passar por um sufoco tremendo. E aí os índios, claro, né, eles vão resistir também, eles vão fugir do litoral, e vai ser complicado esse início do processo colonizador. Complicado porque também devido à falta de pessoas suficientes para proteger um litoral tão vasto e também os ataques indígenas, certo? Então, Martim Afonso de Souza, ele retorna a Portugal e avisa ao rei: rei, é necessário rever, é necessário a gente discutir um aparato melhor para colonizar o Brasil. Os ataques estrangeiros continuam, existem muitos índios hostis,
então é necessário povoar a terra de uma maneira mais adequada. Mas qual foi o problema? O problema era que a coroa portuguesa não tinha dinheiro para colonizar um território tão grande. Ela torrou dinheiro. A balança comercial favorável estava em déficit. Então, qual foi a ideia dos portugueses? Entregar, entregar a responsabilidade da colonização para a iniciativa privada. Então, vai ter o quê? Uma parceria entre Estado e a iniciativa privada. O que o Estado dava nesses investimentos do colonizador? As terras, né? Entregava a posse da terra. E o que a iniciativa privada entrava, né? O que ela dava em troca? Dinheiro, colonos, todo o investimento necessário para povoar o litoral brasileiro. Mas, pessoal, será que todo o litoral brasileiro foi realmente próspero no seu processo de colonização? Ou apenas algumas capitanias prosperaram? Então, vamos discutir isso agora. A coroa portuguesa, ela vai doar terras, né? Primeiramente, ela divide a América Portuguesa em 15 lotes de terra e entrega a 12 donatários, perfeito? Esses donatários, eles tinham por responsabilidade o investimento financeiro, o investimento de capital. E a coroa portuguesa só entrava com a terra. Perfeito? Então vamos ver agora, vamos discutir aqui as principais características das capitanias hereditárias. Então vamos lá. As capitanias hereditárias. Características. Características. Vamos que vamos. Divisão da América Portuguesa em lotes de terras chamadas capitanias hereditárias. Perfeito? Os donatários recebiam amplos poderes. Recebiam amplos poderes. Vou mudar a cor, porque isso aqui é importante. Recebiam a carta de doação e o foral. Recebiam a carta de doação e o foral. Perfeito? Já já eu comento sobre isso. Então, não saia daí. Fique aqui no canal do História para Vencer Concursos. Apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. O que eles plantaram lá? Plantação da, vou botar de, plantação de
cana de açúcar. Perfeito? Então tá aí, certo? Vou colocar mais uma vez aqui para vocês observarem melhor essa parte do esquema. E agora vamos destrinchar aqui os pontos mais importantes desse esquema. Nós temos a divisão da América em capitanias hereditárias, isso aí perfeito. Agora, os donatários recebiam amplos poderes. Como assim amplos poderes? Por exemplo, nem todo mundo queria sair da Europa e vir para o Brasil morar. Os relatos que tinham era só de selvageria, barbárie, ataques indígenas, a antropofagia, certo? Então havia um certo temor dos portugueses ricos, por exemplo, investir sua fortuna no Brasil. Então a coroa portuguesa foi dando concessões para incentivar para que esses portugueses viessem ao Brasil. Então, um donatário, por exemplo, ele tinha o direito de aplicar a justiça, de ser o comandante militar, de cobrar impostos. Então, só de uma pessoa ter o poder de julgar outras pessoas, vejam que eles tinham um poder muito grande, certo? Nesse processo de receber uma capitania hereditária. Então, a coroa portuguesa, ela dá a eles, né, amplos poderes, mas também exige desses capitães donatários deveres. Então, a coroa portuguesa, ela vai costurar 2 documentos. E quais são esses documentos? A carta de doação e o foral. Em alguns concursos, dependendo da banca, lá eles colocam os forais, tá? Os forais, perfeito? Então, carta de doação ou foral ou forais. Beleza. A carta de doação, em que ela consistia? A carta de doação consistia em entregar a posse, da terra. A posse da terra. E a transmissão da posse da terra seria em caráter hereditário. Tá? Havia ali a hereditariedade. Hereditário. Perfeito? Então, cara, investiu, morreu, a família fica com a capitania. Ela não é devolvida para a coroa portuguesa. Se a coroa portuguesa quisesse uma capitania de volta, a coroa tinha que pagar indenizações. Perfeito? E o foral é o quê? O foral é a carta que dava os direitos e deveres dos donatários. Então, direitos e deveres. Então, direito, cobrar imposto, ficar com a quinta parte dos impostos arrecadados sob a exploração do pau-brasil, perfeito? Tinha o direito de aplicar a justiça, perfeito? Direito de doar seis-maria, isso aqui é importante pra caramba, né? Doar seis-maria é um desses direitos. Vou botar aqui, ó, doar seis-maria. É assim, ó, seis-maria eram imensos lotes de terra, tá? Imensos lotes de terra, terras gigantescas, perfeito? Então, essas seis-marias, tá? Eles podiam doar imensos lotes de terra. Show de bola? Então, tá aí. Os deveres: policiar a capitania, defendê-la contra os estrangeiros, fundar vilas, tá? Ou seja, todo o aparato logístico era de responsabilidade do capitão donatário. Mas, pessoal, nem todos os donatários que receberam a capitania tinham dinheiro, tinham recurso suficiente para investir no Brasil. Então, alguns deles nem vieram para o Brasil. Outros vieram para o Brasil, mas não conseguiram desenvolver o plantio da cana-de-açúcar. Primeiro, por ataques indígenas, hostis, e também porque não encontraram o solo e o clima adequados. Então, as capitanias que, porventura, encontraram solos e climas
propícios para o plantio da cana-de-açúcar foram Pernambuco e São Vicente. Perfeito? Pernambuco e São Vicente. Então, o donatário de Pernambuco, chamado Duarte Coelho, prosperou, tá? E a capitania de São Vicente, ela pertencia a Martim Afonso de Souza, mas ele mandou, né, a um representante em seu lugar, ok? Mas a gente coloca que essa capitania pertencia a ele mesmo, Martim Afonso de Souza. O rei Dom João III perguntou a ele: Martim, tu quer uma capitania? Ele: eu quero, mas tu quer voltar? Martim: não, quero não, vou ficar aqui em Portugal. Aí ele manda um representante seu. Então, essas duas capitanias plantaram cana-de-açúcar, construíram seus engenhos, certo? Eles podiam inicialmente escravizar indígenas, perfeito? Vão escravizar indígenas para esse processo de produção, perfeito? Então, vamos agora para a próxima tela. Olha só o título da nossa aula agora: Organização Político-Administrativa, o Governo Geral. Então, vejam, as capitanias hereditárias, elas fracassaram. Então, qual foi a ideia da coroa portuguesa? Era auxiliar as capitanias que não prosperaram. Só um detalhezinho, pessoal, que faltou eu dizer. Outras capitanias mais do norte, elas até que desenvolveram outras atividades econômicas, gêneros agrícolas, tá? Importantes. O algodão, por exemplo. Só que o algodão não tinha valor de mercado grande como o açúcar tinha. O açúcar era muito caro, o açúcar era raro na Europa, entendeu? O Brasil vai ser, o Nordeste, por exemplo, vai ser o maior produtor de açúcar do mundo. Mas, então, a coroa portuguesa, ela viu que o algodão não era tão importante, então ela não deu bola para a produção de algodão. Show de bola? Eles vão plantar, né, de acordo com o processo de colonização, vão plantar tabaco. Só que o tabaco não era muito aceito lá na Europa. Então, a gente costuma dizer que, aos olhos da coroa portuguesa, as capitanias hereditárias fracassaram, exceto duas, entendeu? Então, aos olhos da coroa portuguesa, ela queria que todas as capitanias prosperassem. Por isso que a coroa portuguesa vai enviar para a América Portuguesa um seu representante, ou seja, um governador geral. Então, esse governador geral, representando o rei, vai poder conversar com os colonos, com aqueles que tinham poder, certo? Com aqueles que tinham sesmaria ou capitania hereditária, a fim de fazer com que as suas capitanias e as suas terras prosperassem. Então, a criação do governo geral, ela não pôs fim às capitanias hereditárias. Então, a ideia e o objetivo de se implantar no Brasil o governo geral era centralizar a política na colônia e auxiliar as capitanias que não prosperaram. Perfeito? Então, vamos que vamos agora para o sistema de governo geral. Então, vamos lá. Para a primeira característica. Então, vamos para as características do governo geral. Então, a primeira, criado pela Carta Régia de 1548, criada pela Carta Régia de 1548. Beleza? Primeiro, desculpa aqui, a sede do governo
geral foi a capitania da Bahia. Ainda se escrevia assim, tá, pessoal? Bahia de Todos os Santos. Mais precisamente na cidade de Salvador. Salvador. Ok? Bom, o capitão donatário da Bahia era o Francisco Pereira Coutinho e ele morreu, certo? Ele foi atacado por povos indígenas, os tupinambás. Então, os tupinambás capturaram o capitão donatário da Bahia, Francisco, e comeram ele, comeram o capitão. Beleza? E aí o que ocorre? A família ela não recebeu a hereditariedade. Então a coroa portuguesa ela paga indenização à família e tem, né, de volta esta capitania. Então por isso é que a capitania da Bahia vai ser a sede, mais precisamente Salvador. Beleza? A cidade de Salvador que vai ser levantada ali para ser a sede da capitania. Perfeito? Então, a instalação do governo geral só ocorre em 1549. Perfeito? Em 1549. Então, vamos lá. 1549. Então, vamos botar aqui os principais governadores. Os principais governadores. Então, vamos que vamos. Principais. Não, antes de eu colocar os principais aqui, pessoal, pensando bem, né? Vamos botar aqui. Principais características, objetivos. Vamos que vamos. Os objetivos aqui. Centralizar a política na América Portuguesa. E ajudar as capitanias que não prosperaram. Beleza? E aqui nos objetivos e características, eu vou botar essa linha pontilhada para destacar para vocês o governo geral, o governo geral não extinguiu as capitanias hereditárias. Hereditárias. Perfeito? Esse bizu aqui, mas pega muito aluno, mano. Mas pega muito aluno, pessoal. Ah, o governo geral não extinguiu o sistema de capitanias hereditárias. Perfeito? Então vamos prosseguindo. Agora sim, com os principais governadores gerais. Os principais governadores gerais. Beleza? Bom, vamos começar agora com o Tomé de Souza. Vou botar mais para cá. Vamos botar aqui a letrinha A. Tomé de Souza.
1549, 1553. Então, suas principais características. Fixou a capital em Salvador, beleza? Ele traz aqui os primeiros jesuítas, vinda dos primeiros jesuítas. Incentiva a construção de engenhos, todo mundo agora sabe, né, que era para plantar e produzir o açúcar, a cana-de-açúcar, e traz escravos africanos. Escravos africanos. Perfeito? E claro também que ele tinha por objetivo aí, pessoal, de encontrar metais preciosos, porque isso nunca saiu da cabeça da coroa portuguesa. Perfeito? Traz também as primeiras manadas de gado para o Brasil. Não tinha boi, não tinha vaca aqui no Brasil, tá? Então é ele que traz esses animais, tá? Bom, agora vamos para o outro governador geral, que é o Duarte da Costa. Duarte da Costa. Ele governou o Brasil de 1553 a 1558. 1558. Então, suas principais características foram conflitos com os colonos, fundação de São Paulo, é o Colégio São Paulo de Piratininga, tá? Fundação de São Paulo, pelos padres, vou botar assim, pelos jesuítas, economizar a linha aqui, pelos jesuítas, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Beleza? Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Perfeito? Mas é no governo desse cara aqui que ocorre a invasão francesa. Invasão francesa no Rio de Janeiro. Lá, os franceses fundaram a França Antártica. Beleza? Então, os franceses nunca perderam, né, o objetivo, a missão de querer colonizar o Brasil. Então, eles fundaram a França Antártica lá no Rio de Janeiro e eles tiveram a ajuda dos índios tupinambás, dos índios tamoios, por exemplo, lá do Rio de Janeiro. Perfeito? Agora, o último governador geral, que mais tempo passou no governo do Brasil, foi o Mendes Sá. Vou botar aqui a letra C. Deixa eu ver o que tem na outra tela aqui. Ainda tem aqui. Então, vou botar a letra C na próxima tela aqui, gente. Vamos lá, vamos acompanhar a letra C. O governador Mendes Sá. Mendes Sá.
Ele governou o Brasil, ó, de 1558 até 1572. Perfeito? 1572. Beleza? Bom, quais são as suas principais características? Expulsou os franceses do Rio de Janeiro. O sobrinho dele, Estácio de Sá, fundou o Rio de Janeiro. Tá? Para proteger o território. Então, fundou o Rio de Janeiro. Tá? Deixa eu ajeitar esse F aqui, galera. Tá terrível. Então, fundou o Rio de Janeiro. Esse cara, esse Estácio de Sá, foi o governador que mais tempo passou no Brasil, certo? O governador que mais tempo passou no Brasil. Por quê? Porque não tinha gente à altura dele para substituí-lo lá em Portugal. E aí é o seguinte, pessoal. Em 1572, esse Estácio de Sá, ou melhor, o Mendes Sá, ele morreu, tá? Morreu aqui no Brasil. Então, a coroa portuguesa, ela resolveu dividir o Brasil em dois governos gerais. Então, eu vou fazer aqui um mapa só para mostrar para vocês. Então, é o seguinte, ó, de 1572. Vamos botar aqui com outra cor. De 1572 até 1578. Aí vamos colocar, ó, na tentativa de melhorar a administração o Brasil foi dividido em dois governos gerais. Em dois governos gerais. Beleza? Então, como é que ficou a administração do Brasil? Essa linha que eu estou fazendo aqui seria o Tratado de Tordesilhas, beleza? Vou botar aqui o TT, Tratado de Tordesilhas. Então, o que a coroa fez? Simples. Ela fez o governo geral do Norte, capital em Salvador. Capital em Salvador. Ok? E o governador geral foi o Dom Luiz de Brito. Perfeito? E instalou lá no Rio de Janeiro a outra sede do governo geral. Rio de Janeiro. Certo? No sul. E o governo geral ficou sob a responsabilidade de Antônio Salema. Antônio Salema, perfeito? Bom, essa divisão ela durou apenas até 1578. Em 1578 ocorre a reunificação da administração. 1578 volta para Salvador, a sede. Tá? Se tiver algum concurseiro assim que ficou na dúvida, pô, mas não transferiram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro? Transferiram, mas só em 1763 pelo Marquês de Pombal. Por enquanto, estamos no século XVI. Então, a coroa portuguesa tentou aí fazer um mecanismo para sistematizar a administração, não deu certo, aí desfaz a divisão em 1578, perfeito? Aí a sede volta para Salvador, tranquilos? Bom, pessoal,
Faltou só uma informação para eu dar para vocês aqui sobre o governo geral. Então, eu vou botar aqui ao lado como um título os auxiliares. Auxiliares auxiliares do governador geral. Beleza? Quem são esses auxiliares? São o capitão mor. Essa palavra mor quer dizer maior, beleza? Capitão maior. Não existe hoje que você que vai ser futuro policial militar, por exemplo, você vai ter um chefe do Estado-Maior da polícia. Quem é das Forças Armadas aqui, que vai fazer concurso público para oficial da polícia. Então, se você já é militar das Forças Armadas, você tem o quê? O chefe do Estado-Maior. Beleza? Então, capitão mor, capitão maior. Show? Então, ele era o responsável pelo quê? Pela segurança. Pela segurança. Perfeito? Nós vamos ter o provedor mor. Provedor mor. O provedor mor, ele é responsável pelas finanças. Quando você, policial, quando você concursado, receber o seu salário no final do mês, você vai receber o seu proventos, entendeu? Seu dinheiro, suas finanças, tá? E o ouvidor, ouvidor mor, ele vai ser o responsável pela justiça. Compreendeu? Ah, professor, então tudo isso foi retirado das mãos dos donatários, exatamente. Os donatários que tinham a responsabilidade pela segurança não tem mais. O donatário que tinha a responsabilidade de cobrar impostos não tem mais. E o ouvidor mor vai ser o responsável aqui pela justiça. Perfeito? Bom, o último tema desse bloco de aula, né, de história, sobre a organização política administrativa, nós temos a instalação das câmaras municipais. O caso é o seguinte, pessoal, o governador geral, ele tinha que retirar os poderes centrais dos donatários, principalmente daqueles que prosperaram, entendeu? Mas não tinha somente os donatários, tinha os seismeiros que ficaram poderosos ali na sua área, na sua região. Lembre-se que esses seismeiros, eles tinham imensos lotes de terra. Por exemplo, Santos, que fazia parte da capitania de São Vicente, Santos inteira pertencia a um cara só, que se chamava Brás Cubas. Então, ele era um senhor de engenho. Então, ele tinha muito poder na sua sesmaria, entendeu? Então, o governador-geral, Tomé de Souza, entre outros, o que eles vão fazer? Eles vão negociar com esses donatários, com esses latifundiários que prosperaram com a produção de açúcar. Então, a ideia foi o quê? É entregar a esses donatários um poder local. Ou seja, eles vão ser chefes de prefeituras. Então, nós temos as câmaras municipais. Perfeito? Então, nós temos aqui funções das câmaras municipais. A administração municipal, a regulamentação das feiras e dos mercados, execução de obras públicas, construção de edifícios, conservação de ruas, limpezas urbanas, manutenção das fontes, regulamentação dos ofícios, ou seja, dos trabalhos profissionais e do comércio local. Então, vejo que não tem dúvida, a Câmara Municipal lá do século XVI, XVII, XVIII tem as mesmas funções, mais ou menos as mesmas funções das câmaras municipais atuais. Mas, professor, somente quem poderia ser eleito para as câmaras municipais? Primeiro que a eleição não era democrática, certo? A eleição era entre os homens mais poderosos da colônia. Então, quem eram eles? Eram os senhores de engenho. Senhores de engenho. Nós vamos ter membros do clero.
bispos, por exemplo. Né? O Tomé de Souza ele fundou o primeiro bispado do Brasil. Então, a gente já tinha um bispado, tinha um bispo no Brasil. Ok? O membro do clero. Tá certo? Opa! E também, né, burocratas, ou seja, funcionários públicos de alto escalão poderiam ser eleitos. Burocratas, para ser um homem bom. Então, o vereador naquela época, um vereador naquela época, ele era chamado de homem bom. Perfeito? O homem bom. Certo? Principalmente senhores de engenho. Tranquilos aí? Então, finalizamos mais um bloco, certo? Fiquem aqui no nosso canal e aguardem para as próximas aulas de História do Brasil. Um grande abraço e até a próxima.